Quero cumprimentar os irmãos, os amigos que nos assistem via internet, que Deus nos abençoe na nossa série Os 10 Mandamentos. Eu confesso que cada vez que eu subo aqui para pregar sobre um dos mandamentos, eu tenho uma grata alegria e satisfação, porque eu sempre penso que o sermão que eu venho pregar, eu penso, nossa, esse é o melhor sermão que eu vou pregar. E no próximo domingo, quando eu voltar aqui novamente, certamente eu pensarei de novo. Cada um deles tem uma preciosidade, uma profundidade, que elas são sem limites. O sermão de hoje, nós vamos falar sobre não tenha ídolos. E parece que esse mandamento é tão normal para nós, parece que nós o sabemos tão facilmente. Mas, como eu falei ontem, esse sermão não está apenas na questão de não tenha nenhuma imagem, não se curva a nenhuma imagem, mas ele revela muito sobre quem Deus é. Essa é a grande verdade sobre o segundo mandamento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra para estudá-la nesta noite. Que Teu Espírito ilumine a nossa mente e nos conduza no estudo da Tua Palavra, por Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 20, e vamos estudar 3 versos nesta noite. Êxodo 20, os versos 4, 5 e 6. Está escrito: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Neste mandamento, há uma ordem explícita de não adorar imagens, de não nos curvarmos a elas, mas a questão que eu vejo neste mandamento é o que vem depois. Essa é a ordem, este é o mandamento. Ele diz: não faça nenhuma imagem, nenhuma semelhança, mas ele diz: não adore. E ele vai dizer por que não devemos fazer isso. E esta é a profundidade aí que Deus revela no mandamento, quando ele diz, porque ele é um Deus zeloso, e esse Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Olha que interessante. Ele diz também que ele, na verdade, faz isso porque esses odeiam a ele. E ele vai, por outro lado, dizer: mas eu faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há muitas verdades nesses versos. Há muita revelação sobre Deus. Primeiro ele começa dizendo, no verso 4, não faça imagem. E ele fala sobre imagem de escultura. No hebraico, escultura ou imagem de escultura é a mesma declaração para não faça ídolos. Não faça nenhum ídolo, é a mesma coisa de fazer uma imagem de escultura. Portanto, este ídolo, ele pode ser de madeira, de pedra, pode ser de metal, pode ser de gesso, pode ser uma pintura, pode ser um ídolo criado na nossa mente, alguém que nós admiramos mais do que Deus, alguém que nós reverenciamos mais do que Deus, alguém a quem nós damos a prioridade no lugar de Deus. Tudo isso está envolto em você fazer uma imagem ou você ter um ídolo. Na verdade, nós criamos e fazemos esse ídolo, principalmente quando nós damos poder a esse ídolo, quando nós damos força a ele, ou quando nós achamos que ao buscarmos uma imagem, essa imagem poderá nos atribuir algum benefício espiritual, seja cuidando da nossa vida, seja abençoando, ou nos livrando de algum problema, alguma dificuldade. Quando nós olhamos para esse ídolo e achamos que ele tem poder para conduzir a nossa vida, nós estamos, na verdade, adorando um outro Deus.
Em Isaías 2:8 diz que, na verdade, esses ídolos são obras das nossas mãos. Nós é que os criamos e os fazemos conforme nós os imaginamos. E nós passamos a adorá-los. A pergunta, então, que nós fazemos para o mandamento é: o que é idolatria? Idolatria é você praticar uma adoração, uma devoção, uma reverência a um ídolo. Isso é uma idolatria. Quando você, então, adora, você tem uma devoção ou uma reverência a um ídolo. E se nós olharmos para o mundo está cheio de ídolos. Se olharmos para a mitologia grega, para a mitologia romana, para o Egito, milhares e milhares de ídolos. Se olharmos para as culturas no mundo, há milhares e milhares de ídolos, e as pessoas os reverenciam, as pessoas, na verdade, têm uma devoção a esses ídolos, e assim por diante. Se nós presenciarmos, podemos ver que se falarmos mal de alguns ídolos no nosso país, talvez nós sejamos até presos ou processados por isso, mas a verdade é que toda essa prática de adoração é uma idolatria. Portanto, ídolo é você substituir o verdadeiro Deus por alguma outra coisa criada pelo ser humano, inventada por ele, seja ela real ou irreal, material ou imaterial. Em Deuteronômio 27:15, diz que é amaldiçoado aquele que faz um ídolo. Deus não tolera e jamais dará sua glória a ninguém mais. Por isso ele vai dizer justamente o que ele diz, que ele visita a maldade dos pais nos filhos, e nós vamos ver o que Deus quis dizer ao proferir essas palavras do mandamento. E se ele diz que nós não devemos fazer uma imagem, ele diz também que sobre essa imagem, nós também não podemos pensar que não podemos fazer nenhuma expressão artística de uma imagem de Cristo. Há uma grande diferença entre você fazer uma expressão artística e você adorar essa imagem. No santuário, por exemplo, haviam expressões artísticas dos anjos que foram colocados nas cortinas do santuário. Os anjos estavam sobre a arca do propiciatório. Eram ali expressões artísticas. O que é proibido na idolatria é você pegar dessas imagens como se fosse um auxílio para adorar a Deus. Através delas eu vou me chegar a Deus. Isso está totalmente errado. Há um ídolo que permeia o nosso meio e ele não é visível, mas ele é a compreensão errada sobre Deus. E o ídolo que muitos estão criando é: Deus é bondoso, Deus é amor. O importante é Jesus, porque Jesus é bonzinho e o Deus do Antigo Testamento é mau. Portanto, muitos estão nessa falsa adoração, dizendo de um Deus que é amoroso, um Deus que é compreensivo, um Deus que é bondoso, um Deus que é gentil, um Deus que é extremamente tolerante, menos exigente, menos crítico, um Deus que tolera tudo. Este não é o Deus da Bíblia. E há milhares que estão adorando esse tipo de Deus. Um Deus que é amor, somente, mas que não é justiça. Muitos crentes que estão adorando esse Deus verdadeiro, na verdade, não estão, porque esse Deus foi criado pelo homem e não na Bíblia. Quando você pensa em Deus somente como um Deus de amor, um Deus bondoso, na verdade você está criando um ídolo e não adorando ou olhando para o Deus verdadeiro. Porque quando você olha somente para um lado do caráter de Deus, que é a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia, você na verdade está removendo totalmente o medo. Porque Deus é bom, Ele me aceita, então eu não tenho medo de me aproximar desse Deus. Eu não tenho medo que eu vá perder a minha salvação. Eu não tenho medo da sua misericórdia. Porque Deus para mim é sempre bondoso. Mas se eu vejo Deus somente assim, se eu removo o medo, eu instalo o erro. E aí está o problema. Portanto, este mandamento equilibra a visão que nós temos de Deus.
O mandamento não é apenas só uma questão de você não se prostrar diante de uma imagem. Não é apenas de você não adorar uma imagem. Não é apenas de você não dar valor a uma imagem como se fosse uma divindade. Mas ela tem a ver justamente com esse caráter de Deus, essa forma certa de adorá-lo. Por isso o mandamento diz, não faça nenhuma semelhança desse Deus. E a palavra semelhança aqui, nenhuma forma desse Deus, nenhuma forma mental sobre ele. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que nós devemos adorá-lo em espírito, porque Deus é espírito. Nós devemos adorá-lo porque ele é maior e nós não podemos compreender toda a grandeza dele. Por isso nós não podemos fazer uma semelhança dele, uma forma dele. E o mandamento então nos diz que nós não devemos adorar essas imagens. A palavra adoração, ela é muito profunda, porque quer dizer, normalmente quando você pensa em adoração, você pensa em você se prostrar diante de alguma coisa, você se ajoelhar diante de alguma coisa, um ato que você faz para adorar alguém, a Deus ou uma divindade criada pelos homens. Mas a palavra adorar, na sua raiz, significa fazer. Portanto, adorar e tem a ideia de fazer num ato de servir. Nós entendemos claramente essa adoração. Nós olhamos então para os 3 jovens diante da fornalha de fogo ardente, Ananias, Misael e Azarias. Na verdade, ali estava um ato de eles servir em adoração àquela imagem. Portanto, adorar é você servir alguma coisa. Quando eu vou servir alguém mais do que Deus, eu estou adorando esse ser ou essa divindade, ou esse ídolo. Quando eu me curvo e dou mais importância ao que o mortal diz do que o que Deus fala na sua palavra, eu fiz deste mortal um ídolo. Eu estou servindo e eu estou seguindo. A questão é, o que é que está por trás das imagens? O que é que está por trás desta adoração, de servir esses falsos deuses? Na verdade, o que está por trás, se nós olharmos para a estátua de Nabucodonosor, não era a estátua que tinha importância, mas era o rei. Porque foi ele que mandou jogar os 3 jovens hebreus na fornalha de fogo ardente. Por trás da estátua havia uma autoridade. Por trás de todo falso Deus, de todo ídolo, quem está por trás dessa adoração, na verdade, são os espíritos malignos, Satanás. Ele que quer ser adorado através dessas formas de adoração, na qual não é diretamente com Deus. Por isso diz, não tenha ídolos diante de você, não faça nenhuma imagem. Você tem que colocar Deus no seu coração e crer que Ele está ali, Ele reina, porque Ele diz que Ele jamais dará a glória dEle a um mortal ou a qualquer objeto esculpido. Em Josué 23:7 ele diz que nem mesmo devemos mencionar o nome de um ídolo ou de um falso Deus. Nem mencione o nome. Deus tem tantos ciúmes do seu nome, do seu caráter, que Ele diz, não mencione. E há 2 razões para nós não adorarmos ídolos. Primeiro, Ele diz que Ele é um Deus zeloso, e segundo, Ele diz que Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, portanto, haverá uma retribuição nesta falsa adoração. Quando Deus diz que Ele é um Deus zeloso, Ele está dizendo que Ele não suporta de forma alguma um falso Deus em nossa vida. Deus está dizendo, eu tenho ciúmes do que é meu, e só eu posso habitar no seu coração, só eu devo reinar aí, só eu devo ser adorado. Deus não aceita no seu zelo, nos seus ciúmes, que outro ser venha em nosso coração para ser adorado por nós. Nós fomos criados por Deus para adorar só e unicamente a Ele, por isso Ele é zeloso nisso. Esse zelo de Deus, que está vinculado à idolatria, é a mesma coisa de nós pensarmos no nosso cônjuge
e alguém se aproximar do nosso cônjuge e tomá-lo para si. Nós jamais aceitaríamos isso. Nós jamais aceitaríamos que alguém se aproximasse de quem nós amamos e tomasse essa pessoa para si. Nós certamente iríamos ter ciúmes e nós nos levantaríamos contra isso. Esse é o contexto no qual Deus diz que Ele tem ciúmes. Na verdade, Deus não quer que ninguém se aproxime de nós, a não ser que seja Ele e somente Ele. Que ninguém nos engane, que nos leve por um caminho falso e enganoso, que nos leve a uma areia movediça, onde não há esperança nenhuma. E nós lembramos dos profetas de Baal e com o profeta Elias, nós olhamos que todos os falsos deuses, ou esses supostos deuses, não são nada diante do verdadeiro Deus. Deus, na verdade, Ele jamais aceitará ser compartilhado com outros deuses. Ele diz então, se isso acontecer, haverá uma retribuição. Ele diz no verso 5, que Ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. A palavra visitar, que está no texto, é muito interessante. Porque quando você pensa em visita, aqui não é uma visita amigável. Deus não vai visitar num contexto de ser bonzinho. Visita aqui é infligir justiça, é Deus mostrar que Ele é bondoso, mas Ele é justo, que Ele não vai tolerar o mal. Visitar aqui é para um acerto de contas. Visitar é para punir a iniquidade. Visitar é para uma justa recompensa para aqueles que tiveram um comportamento pecaminoso na sua idolatria. Portanto, Deus vai visitar para um acerto de contas. Deus não vai cruzar os braços e vai dizer, bom, foi tudo assim, vamos... Não, um dia Deus vai chamar todos e vai chamar para um acerto de contas. E Ele diz que esse acerto de contas começa Ele visitando a iniquidade dos pais nos filhos. Algumas pessoas perguntam, mas os filhos vão pagar pelos pecados dos pais? Não é isso o que o verso diz, o que a Bíblia nos mostra. Mas nos diz que quando Deus fala que Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, Ele está dizendo que os filhos irão sofrer as influências das condutas erradas dos pais e serão afetados por essa conduta errada. Os filhos vão herdar a pecaminosidade dos seus pais, as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Os filhos vão herdar as consequências dos pecados dos pais. Nas discussões, nas doenças, nas fraquezas e assim por diante. Quando eu li isso, eu lembrei do filho do pastor Marza. Ele era um americano que dava aulas para nós, a matéria sobre saúde. Esse senhor, ele tinha 2 filhos. Os filhos nasceram num lar cristão. Ele era filho de pastor, portanto, ele já nasceu no lar cristão. E o filho dele, com apenas 6 aninhos de idade, se você desse, ele beberia uma garrafa de vinho, não é suco de uva, de vinho, todinho. Você pergunta, de onde veio isso? O menino que nasceu na igreja, o pai vegetariano, a mãe vegetariana, professor sobre saúde, e o filho bebe uma garrafa de vinho. O avô for alcoólatra. Ele recebeu, infelizmente, a hereditariedade do avô. Portanto, quando Jesus diz que aqueles que vão atrás de ídolos irão sofrer as consequências, os filhos vão sofrer as consequências dos seus pais ou seus antecedentes. Mas há uma boa notícia aqui. Deus não vai abandonar e jamais abandonará aqueles que se convertem, que se voltam para Deus, fazem um pacto com eles
e Deus quebra esse encanto. Deus concede poder e graça para eles remediarem todo esse mal que a idolatria trouxe na vida deles. E ele diz então, por que vem essa iniquidade, ou por que vem essa visita para os filhos daqueles que andam na idolatria? Por que Deus visita a iniquidade deles? O verso diz, porque na verdade eles me aborrecem, e a palavra aborrecem é porque eles me odeiam. Na verdade, Deus vai visitar com a iniquidade porque tanto os pais como os filhos odeiam a Deus. Eles aborrecem a Deus, eles não querem saber de Deus. E aqui a palavra aborrecer, odiar nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós não queremos nada com Deus. Portanto, assim, Deus vai visitá-los na sua iniquidade e vai para o acerto de contas. E a Bíblia diz que a presença de Deus para o ímpio, para o idólatra, é como um fogo consumidor. Deus vai acertar as contas com esses. Se Deus promete o castigo até a terceira e quarta gerações, no verso 6, Ele promete que fará misericórdia até 1000 gerações. Isso nos mostra que para Deus o amor, a compaixão, a bondade é 1000 vezes maior do que a ira, o ódio, a vingança, o acerto de contas. Seu desejo é salvar e não punir as pessoas. Em Ezequiel 33:11, o profeta diz: não tenho prazer na morte do ímpio, Deus diz, mas que o ímpio se converta e seja salvo. Em 2 Pedro 3:9, Deus diz que Ele não quer que nenhum pereça. E em 1 Timóteo 2:4, Ele diz que todos sejam salvos. Portanto, a misericórdia sempre tem o desejo de triunfar muito mais do que a justiça. Deus é muito mais misericordioso do que querer exercer a sua justiça. Será preciso ele exercer a justiça, mas Ele quer muito mais ser misericordioso e compassivo. Segundo Isaías 28:11, é uma obra estranha para Deus ter que exercer a sua justiça. Ele fará, porque Ele é justo, mas é uma obra estranha. Ele está relutando para que isso não aconteça, porque Ele quer que as pessoas sejam salvas e não sejam condenadas na idolatria dos seus pecados. Ainda há algo interessante neste mandamento. Se Deus, como diz o mandamento, exerce misericórdia até 1000 gerações, Ele está mostrando o seu amor. E Ele diz que Ele exerce essa misericórdia, essa justiça para quem? No verso 6 Ele diz, para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Eu gostaria que vocês nunca mais esquecessem um verso que nós vamos ler nesta noite e agora. E você que está em casa também. Mateus, capítulo 14, o verso 21. Se você trouxe sua Bíblia, Mateus, capítulo 14, o verso 21. Eu escrevi este verso na parede do meu escritório. Ele é a base para o amor e como Deus nos conduz nessa misericórdia que vai até 1000 gerações. Perdão, eu falei Mateus, mas é João, capítulo 14, o verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, ou me revelarei a ele. A palavra guarda é chave nesse verso. Jesus está dizendo assim: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, está dizendo, não é o fato só de você ter os mandamentos, ou ter o conhecimento dos mandamentos, porque a palavra guarda aqui quer dizer aquele que obedece os meus mandamentos,
Portanto, está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. Lindo isso. Mas o que é mais lindo é que Jesus fala depois. Ele diz, se você guardar os meus mandamentos, você vai mostrar-me que realmente você me ama. Aí sim ele diz assim, eu vou me revelar a você. A forma de Cristo se aproximar de nós, a forma dele se manifestar em nossa vida, a forma dele agir em nossa vida, está intimamente ligada ao fato de nós guardarmos os seus mandamentos ou obedecermos os seus mandamentos. Isso liga todo o evangelho, toda a lei, toda a última mensagem que nós temos ao mundo, temei a Deus e dá-lhe glórias, para chegar a hora do seu juízo. Isso é, obedeça ao Senhor, porque Ele vai se revelar a você. Deus se revela na obediência. Há muitos que dizem, Senhor, eu te amo, ó meu Deus, eu te amo, entrego minha vida a Ti, eu te amo, Senhor. Mas seria muito melhor se dissessem, Senhor, eu te obedeço. Eu não apenas falo de palavras, mas realmente falo que te amo através da minha obediência. Esse segundo mandamento nos coloca diretamente nas mãos de Deus, na certeza de que Ele é extremamente amoroso, é justo, e que nós demonstramos a Ele todo o nosso amor através da nossa obediência. Ele diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E quando nós amamos e guardamos os seus mandamentos, Ele fará misericórdia. E a maior delas é que Cristo se manifestará em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que todos nós tenhamos sempre a certeza de que Ele guarda e nos protege. E que nada neste mundo é mais importante ou está acima de Jesus em nossa vida. Que Ele seja o único, hoje e sempre. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos Te agradecer por esse segundo mandamento e por tanta beleza que há nele, principalmente na revelação do Seu caráter, no equilíbrio entre o amor e a justiça. E obrigado, Senhor, porque pela Tua graça um dia fomos alcançados e agora, Senhor, pelo Teu poder podemos obedecer e a recompensa que temos em Te obedecer é que o Senhor se revela cada vez mais e mais a cada um de nós. Nós Te louvamos pelo nome de Jesus. Amém.